Paulo alertou que o partidarismo e a vanglória ameaçam a unidade da igreja. O remédio é a humildade, servir com amor, como Cristo, para manter a igreja unida e firme em sua missão. Hoje teremos um assunto muito importante para a igreja de Cristo: os perigos que ameaçam a unidade da igreja. Já já estaremos de volta. Ao escrever sua epístola aos Filipenses, Paulo mencionou o exemplo negativo de alguns crentes de Roma que estavam trabalhando com motivação errada. Isso certamente enfraquecia a unidade da igreja. Agora, Paulo fala sobre dois perigos que conspiram contra a unidade da igreja. Que perigos são esses? Em primeiro lugar, o partidarismo. A igreja de Filipos tinha muitas virtudes, a ponto de Paulo considerá-la sua alegria e coroa. Mas esta igreja estava ameaçada por alguns sérios perigos na área da unidade. Havia tensões dentro da igreja. A comunhão estava sendo atacada. A palavra grega eritheia, traduzida por partidarismo, é resultado de egoísmo. Depois de Paulo mencionar a atitude mesquinha de alguns crentes de Roma, que, movidos por inveja, pregavam a Cristo para despertar ciúmes nele, pensando que o seu trabalho apostólico era uma espécie de campeonato em busca de prestígio, volta agora às suas baterias para apontar os perigos que estavam afetando também a unidade da igreja de Filipos. Que perigos? Primeiro, o perigo de trabalhar sem unidade. Nada debilita mais a unidade da igreja do que os crentes estarem engajados no serviço de Deus, sem unidade. A obra de Deus não pode avançar quando cada um puxa para um lado, quando cada um busca mais seus interesses do que a glória de Cristo. Na igreja de Filipos, havia ações desordenadas. Eles estavam todos lutando pelo Evangelho, mas não estavam juntos. Segundo, o perigo de líderes buscarem seus próprios interesses. Paulo, ao enviar Timóteo à igreja de Filipos e dar bom testemunho acerca dele, denuncia, ao mesmo tempo, alguns líderes que buscavam seus próprios interesses. Esses líderes eram amantes dos holofotes, não buscavam a glória de Deus nem a edificação da igreja, mas a construção de monumentos aos seus próprios nomes. Ainda o perigo do mundanismo na igreja. A unidade da igreja de Filipos estava sendo ameaçada por homens mundanos, libertinos e imorais. Essas pessoas fizeram Paulo sofrer de tal modo que o levaram às lágrimas. Paulo os chama de inimigos da cruz de Cristo. Essas pessoas eram mundanas, pois só se preocupavam com as coisas terrenas. Eram comilões, beberrões e imorais. Uma visão muito liberal da fé cristã, do tipo que está sempre dizendo assim: isso não é pecado, isso não tem problema. Em vez de a igreja seguir a vida escandalosa desses libertinos, a igreja deveria imitar o exemplo do apóstolo Paulo, o seu exemplo. O perigo dos crentes viverem em conflito dentro da igreja era uma outra situação. Aqui, o apóstolo está trabalhando com a questão do conflito entre liderança da igreja local, pessoas que disputavam entre si a atenção e os espaços de atuação da igreja. Quando o trabalho era dirigido pela família de Evódia, possivelmente o pessoal de Sintique não participava. E quando era promovido por Sintique, quem não participava era o pessoal de Evódia. Essas duas líderes da igreja estavam batendo cabeça dentro da igreja. Mas em segundo lugar, vamos ver a questão da vanglória ou egoísmo. Vanglória é buscar glória para si mesmo. A palavra grega kenodoxia, traduzida por vanglória,
só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Ela denota uma inclinação orgulhosa que busca tomar o lugar de Deus e a estabelecer como um status autoassertivo que repetidamente induz ao desprezo do próximo. A vanglória destrói a verdadeira vida comunitária. Paulo colocou o seu dedo investigativo bem na ferida dos filipenses. Os membros da igreja de Filipos estavam causando discórdia por causa de suas atitudes ou ações. Eles desejavam reconhecimento ou distinção, não por puros motivos, mas meramente por ambição pessoal. Eles estavam criando partidos baseados em prestígio pessoal, ao mesmo tempo em que desprezavam os outros.